amigos, aqui estamos nós. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o ponto de vista. Nós já identificamos muitas dificuldades de relacionamento que surgem a partir da afirmativa e do apego ao ponto de vista de um e de outro. E nenhum cede. E não cede porque a gente se distrai e não percebe a importância do respeito à forma de ver de cada um. É interessante que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, há um tema exatamente com este nome, com este título, O Ponto de Vista. E nos mostra a importância de podermos caminhar, cada um levando à frente as suas convicções, sem tentar impor ao outro aquilo que ele acredita ou que ele vê, porque todos nós vamos ter tempo na nossa caminhada evolutiva. Todos nós vamos ter tempo de dar mais 1 ou 2 ou 10 passos e enxergar, às vezes, o que o outro via e que a gente não conseguia alcançar. É mais ou menos aquela história de, diante de uma janela, se eu olho para frente, eu vejo um quadro. Se eu, na mesma posição em que eu estou, mas se eu olho para a direita, a paisagem da janela é a mesma, mas eu vou ver detalhes à direita que eu não via quando eu estava olhando para frente. E se eu olhar para a esquerda, eu vou ver ainda outros detalhes, porque eu não tinha me posicionado naquela direção. Então, em todas as relações, nós encontramos criaturas com pontos de vista diferentes e que todas estão certas, dentro da sua posição de olhar, de ver e de sentir aquele fato, aquela situação. Daí, a doutrina espírita vai nos ensinando que na medida que nós cultivamos aqueles princípios ensinados por Jesus, a partir das leis naturais, nós vamos aprendendo a respeitar o outro. E eu vou fazer aquilo que está sob o meu ponto de vista à luz do que as leis divinas me permitem. Aí é difícil eu errar. Só que às vezes a gente se fecha dentro do nosso conceito e não damos ao outro a oportunidade de se observar e de observar os detalhes que eu estou vendo. Às vezes, eu já chego tentando impor, a partir do meu ponto de vista, as medidas e as práticas que precisam ser tomadas. Isto, por exemplo, no ambiente familiar, é tão comum acontecer, não é? O filho tem um ponto de vista que ele tirou a partir da cultura, a partir de seus sentimentos pessoais, a partir de suas experiências, a partir de seus anseios, de suas necessidades que já vieram com ele de uma outra encarnação. Mas aí, o pai, ou a mãe, ou os dois, os responsáveis, começam a impor que o filho precisa fazer exatamente isto. E é comum, por exemplo, um pai que queria ser engenheiro
e tentou a vida toda achar um espaço e recursos para estudar engenharia e não conseguiu, porque a épocas passadas não era tão fácil, curso muito caro, etc. Então, quando ele tem um filho, ele já pensa assim: esse vai fazer o que eu não consegui fazer. Ele vai ser engenheiro. Aí, ele põe na cabeça que o filho vai ser engenheiro. Mas o filho, por causa dessas histórias que eu ainda acabei de falar, dos compromissos do passado, ele vem e diz assim, quando ele vai crescendo: eu já sei o que vou ser. Eu vou ser bailarino. Olha, esse pai parece que perde o chão. Ele perde a noção do equilíbrio e do respeito. E ele não percebe que ser bailarino é uma opção tão nobre, desde que aquele que assumiu haja de acordo com as leis divinas, é uma opção tão nobre quanto ser engenheiro. Se vai dar o mesmo retorno financeiro ou não, isso é outra história a ser conversada. Mas, diante do absurdo do filho em querer ser bailarino, às vezes a família começa a trincar a relação de carinho, de amizade que sempre existiu. Eu dei esse exemplo, mas isso acontece em todos os grupos, na área profissional, não é? Então, alguém num trabalho resolve trazer um profissional que estudou tantos anos, se especializou no arranjo de um espaço físico, na organização de um espaço físico, e coloca a mesa do funcionário naquela posição. E ele, por causa de uma mudança de mesa, que não foi imposta por uma questão pessoal, mas por um estudo feito, calculado, projetado, esse funcionário se rebela e começa a ter atitudes espantosamente agressivas em relação aos seus superiores, que estabeleceram uma mudança na posição da mesa. Vejam, se a gente parar, nós vamos encontrar isso em todos os ambientes. Na governança dos municípios, dos estados, do país, questão de ponto de vista. Nos grupos religiosos, Jesus tem uma única orientação. Mas na hora de trazer a orientação de Jesus e colocá-la para funcionar, nós vamos topar com pessoas que entenderam diferente o que Jesus disse. Ela, pela sua história, pelas suas possibilidades, ela não consegue enxergar o que a outra está enxergando. E por causa do ponto de vista na interpretação do Evangelho, muitas dificuldades se constroem em torno de um grupo, numa relação. Querem ver uma outra situação interessante? A situação da abstinência de carne. Tem aquelas pessoas que, algumas já nascem com rejeição à carne. Você tenta dar à criança um pedacinho de carne e ela recusa, ela refuga. A gente vai ver que ela cresce assim. Outros, depois de estudarem livros, obras, de fazerem cursos, elas optam pela condição de não ingerir carnes. Mas tem o outro que, por natural necessidade de seu organismo, psicologicamente, inclusive, sente necessidade da carne. E aí,
aquele que não come carne começa a criticar, começa a desafiar aquele outro que opta por ingerir a carne, né? E eu me lembro de uma história gostosa de uma amiga minha, que ela, desde jovem, não comia carne. E aí, a criança, quando ela se casou, teve um menino lindo, e ela dizia, imagina que coisa mais linda, ele não come carne. E aí ele foi crescendo já com seus talvez 2 aninhos, ou 3, ela foi a um aniversário com ele. E nesse aniversário tinha aquelas bolinhas de carne que geralmente se usa muito na comida italiana, mas aquelas bolinhas de carne, elas estavam servidas numa bandeja sobre a mesa. Ali tinha de tudo, salgadinho, pastéis, coxinha e as bolinhas de carne. E aí, as crianças brincando, corriam, de vez em quando passavam na mesa, pegavam uma coisinha para comer. E aquela criança deu uma passada, parou. Deve ter achado interessante aquelas bolinhas de carne que ela nunca tinha visto. E ela parou e pegou uma e pôs na boca. E fez uma carinha de que estava gostando. Saiu correndo, voltou, pegou mais uma. E ela foi, aquela criança, ela passava, a mãozinha já estava engordurada de tanto passar e pegar a bolinha de carne e fazia aquela cara de delícia, aquela cara de que tinha encontrado o manjar dos deuses. Uma bolinha de carne. E vocês sabem que bolinha de carne de aniversário é coisa muito delicada, pequenina. Então ele corria para lá e passava e vinha, pegava mais uma. E praticamente ele, aquela criança, esvaziou a bandeja de bolinhas de carne. E a mãe, sem saber o que fazer. Porque ela dizia para todos, para aquelas suas amigas que ali estavam, e para ela própria, meu filho não come carne. E de repente, nunca mais que de repente, aquele menino praticamente esvaziou a bandeja das bolinhas de carne. Vejam bem, às vezes, nós, do nosso ponto de vista, não ingerimos carne. E queremos impor, não era o caso dessa mãe, ela não impunha. Mas queremos impor à família que a partir de agora que eu abandonei a ingestão de carne aqui não entra carne aqui na minha casa mais. E as comidas passam a ser muito saborosas, mas sem ter o sabor que agrada a 1, a 2, a 3, a 7, que é o sabor da carne naquela comida. Ora, se ela optou pelo ponto de vista, não vou ingerir mais carne, e eu tenho motivos esse, ela não poderia decidir por toda a família, 1, 2 ou 7, de que todos devem agora deixar de comer carne. É muito delicada esta questão, o ponto de vista. Nós precisamos ter a atenção de observar a postura de Jesus em todo o Evangelho, onde ele respeita cada um no seu ponto de vista. E, ao ser questionado, ele traz a explicação geral. Aquele que opta por segui-lo, bem. Aquele que fica em silêncio refletindo, bem também. Aquele que recusa, vira as costas e sai, tudo bem. Ele deu a fundamentação
daquela ação. A decisão de segui-lo é de cada um. Ninguém, em momento algum do Evangelho, consegue encontrar uma palavra sequer de Jesus querendo obrigar as pessoas a segui-lo no seu ponto de vista de amor, de fraternidade e de caridade, de evolução a partir daquela condição de fazer aos outros aquilo que gostaríamos que nos fosse feito, de amar aos outros como Ele, Jesus, nos amou. Então, vamos observar, a partir de hoje, como temos lidado com o nosso ponto de vista. Possivelmente, na medida que nos acautelarmos com a nossa atitude em relação àquilo que já é decidido para nós, nós vamos perceber que vai se tornar mais suave a nossa relação com todos os nossos irmãos. Graças a Deus. Uma boa semana para você. Continue aí no canal, vocês têm visto que nós temos trazido algumas criaturas que trazem assuntos de extrema importância. Eu não vou citar nomes porque o nosso tempo de hoje já acabou. Mas temos muito assunto importante, todos pequenos, de 15 minutos para não cansar ninguém, para não saturar ninguém. Procurem conhecer e assistir os nossos outros momentos. Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine sempre.